nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. Saímos da região geográfica de Lafões e vamos às faldas de Montemuro, para trazermos aos nossos ouvintes um dos monumentos epigráficos romanos mais curiosos, a inscrição lusitano-romana de Lamas de Moledo, que manifesta uma particularidade: a presença da língua lusitana, mas escrita com caracteres latinos. A inscrição de Penedo de Lamas fica adoçada a uma construção, protegido por um telheiro no lugar de Lamas, pertencente à freguesia de Moledo, no concelho de Castro Daire, classificando-se na categoria dos monumentos de interesse público desde 1953. Mas, antes de continuarmos, o que é epigrafia? A epigrafia é uma ciência auxiliar da história, que estuda o modo como o homem, em determinado momento, selecionou certas ideias que quis transmitir aos vindouros, condensando, gravando e perpetuando essas mensagens em materiais duros, a pedra, por exemplo. Distingue-se o conteúdo epigrafado em duas categorias, uma de ordem religiosa, outra de ordem profana, e em diversas tipologias. As epígrafes públicas e monumentais, fundação de edifícios, uma inauguração; as votivas ou sacras, cultos a deuses ou a santos; as funerárias, epitáfios aos mortos; as honoríficas, homenagens a heróis e aos seus feitos; ou as epígrafes jurídicas, inscrição de regras e de leis. Assim, a epigrafia, estudando essas mensagens, contribui para a leitura, decifração, interpretação e classificação do seu conteúdo epigrafado. Agora é então tempo para novamente regressarmos ao monumento epigráfico de Lamas de Moledo, procurando ajudar a cumprir a função para a qual foi destinado, a eternização de um ofício religioso e dos seus intervenientes. Trata-se de um bloco granítico de consideráveis dimensões, com contornos arredondados, datado do século I ou II depois de Cristo, que serviu a uma função votiva, ou seja, serviu para um culto religioso, apresentando no seu campo epigráfico uma legenda bilingue, lusitana e latina, que alguns epigrafistas traduzem desta maneira para o português. Rufino e Tiro determinaram: os Veamenicori oferecem um anque lamatique a crouga dos Magariaicoi e os Petranioi um porco randon a Ioveia dos Caelobricoi. A interpretação gera controvérsias, mas é aceito o seguinte: que Rufino e Tiro, talvez sacerdotes ou líderes das comunidades, devem ter oficiado um momento religioso em que os Veamenicori e os Petranioi, duas etnias, ofereceram respectivamente um anque lamatique, talvez um animal criado num lameiro, por exemplo um bovino ou um ovino, e um porco randon. O que seria randon? Randon, talvez um leitão, um porco cevado, um porco de cobrição. Ao deus Crouga dos Magariaicoi, o nome de uma comunidade, e ao deus Ioveia dos Caelobricoi, nome de outra comunidade. Uma coisa é certa: as duas divindades cultuadas seriam importantes para as suas comunidades, tratando-se de deidades protetoras das etnias, Crouga para os Magariaicoi e Ioveia para os Caelobricoi. Quem seriam essas comunidades e onde teria o seu povoado? Pouco ou nada sabemos destas comunidades da Lusitânia Central. Lembramos, contudo, que na toponímia local permanece a recordação destes dois povos. Os Magariaicoi no Castro da Maga, antigo povoado fronteira ao Penedo de Lamas, e no Monte Magaio, ou Macário, que fica nas proximidades e seria um centro religioso. E os Caelobricoi na povoação de Celas, também vizinha de Lamas.
Os dois povos dedicantes, os Veamenicori e os Petranioi, quem sabe se etnias maiores e com territórios confinantes, devem ter evocado razões de ordem coletiva para mandarem gravar um monumento epigráfico, ou seja, o Penedo deve representar um pacto entre esses dois povos intervenientes, num lugar de fronteira entre si, pacto que ficou consagrado e sacralizado na inscrição e no sacrifício feito aos deuses. Isso pode ajudar a explicar a presença também de dois oficiantes ou confirmantes, Rufino e Tiro. A onomástica deles é latina. Estariam em representação da autoridade administrativa romana em sinal do sancionamento e aceitação do pacto por parte desse poder? Ou seriam indígenas, um em representação de cada um dos povos dedicantes, mas já em avançado estado de romanização? Outro aspecto curioso, quando se analisa este monumento epigráfico, é que nele sobrevive o dialeto lusitano. Só em Lamas e em mais 3 inscrições do Ocidente Peninsular se conhecem palavras do antigo lusitano. É certo que, face ao nosso atual entendimento, a descodificação é difícil, mas, ao mesmo tempo, pese embora o domínio da cultura romana, é a prova de que a Confederação dos Lusitanos orgulhava-se do seu idioma, da sua cultura, ao ponto de mandar redigir uma cerimónia religiosa na sua própria maneira de falar. Segundo a tradição local, o Penedo abria-se e revelava uma grande quantidade de ouro a quem conseguisse decifrar a sua inscrição. O Penedo inscrito de Lamas é agora um marco histórico, cultural e patrimonial da região. Num próximo passeio, vão e conheçam. Até para a semana. Nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras, às 15, com repetição às 18. E aos domingos, às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM.